que também possa ser divertida a apresentação, não seja uma apresentação que seja desgastante e nem cansativa, mas que seja uma apresentação que dê para que o estudante se interaja, participe e se sinta mesmo dentro da apresentação, certo? Antes de dar início, eu trouxe uma caixa. Trouxe uma caixa. E eu gostaria que vocês dissessem no chat o que é que tem dentro dessa caixa. O que é que tem? O que vocês acham? Tem dentro dessa caixa? É algo relacionado com o tema? Não é? O que é que tem dentro? Ah, uma boa. Brinquedos. Brinquedo, Rosa fazer que é brinquedos. Maria Lúcia, informações. informações, Papel. Edna Reginaldo. Um espelho. O espelho. Recursos luz. Espelho, chocolate. Queria chocolate. Relógio, sapato, balança-carta. Lápis. Será que é lápis? Chocolate. Um brinde para nos animar. Oxe, bom demais, né? Dinâmica. Ei, não sei. O que será que o público acha, o público externo, Tiago? Nas redes Justamente. sociais. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão baixar uma imagem de uma caixa na internet, pegar uma caixa e colocar nas redes sociais de vocês. Pode ser no Instagram. Se você colocar no Instagram, você marca o Nitie, @Nitie, NTIE.fn. Pode colocar no Facebook também, na rede que você achar melhor. Você coloque a foto de uma caixa, pode baixar na internet, e pergunta às pessoas o que você acha que tem dentro dessa caixa. E você vai ver as respostas das pessoas. Bora lá fazer isso agora? Você Gilma vai lá tá nas dizendo que tem redes dinheiro. sociais. Tem dinheiro? Rapaz, o fim do mês tá chegando. Então, vocês têm que ver aqui. Vocês vão baixar uma caixa na internet, a imagem, colocar nas redes sociais de vocês e fazer a seguinte pergunta: o que tem dentro dessa caixa? Para ver qual a impressão que as pessoas têm. Gostaria muito, Dimas, que fosse a vacina do Covid. Que vocês vão ter a impressão que as pessoas têm em relação ao que tem dentro da caixa de vocês. Tesouro e lápis. Quem colocar no Facebook, depois que alguém responder, daqui a um tempinho, tira um print e manda para Gerli. Tranquilo? Então, quem puder fazer isso agora já vai fazendo. 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Pegar uma caixa, uma imagem de uma caixa na internet, baixar e colocar essa imagem nas suas redes sociais e perguntar o que tem dentro dessa caixa. Simbora. For pelo E Instagram, vamos ver o que o público, os amigos de vocês que estão na rede, né, vão dizer o que é que tem dentro dessa caixa. Perfeito. Se E for pelo aí, Instagram, vai ser, você marca o Nitie, @Nitie.fm. Liga, Fred. depois a gente vai ver no decorrer da formação o que é que tem dentro dessa caixa de Tiago. E o porquê da gente estar fazendo essa atividade agora com vocês. Pode marcar, Idalva. Pode marcar a gente. Se for pelo Facebook, pode marcar a Pode gente. sim. Se for no Instagram, pode marcar o Nitie. Deixa eu ver se aqui no Instagram já tem alguém marcando a gente. Qual é o arroba? Nitie.fm. Tudo bem com vocês?
A queda do projeto está tramitando na Câmara contra nós da Educação. E aí, o que tem dentro da caixa? Inês, a gente está perguntando inicialmente o que tem dentro dessa caixa e depois você vai postar a foto de uma caixa nas suas redes sociais e fazer a mesma pergunta. O que tem dentro dessa caixa? Para a gente ver quais são os comentários que as pessoas irão fazer acerca disso. Vai refletir muito sobre o que as pessoas acham da personalidade da pessoa, tá bom? Muito interessante isso. Pessoal, apenas lembrando que faltam apenas 8 minutos para fechar a ata, ok? Então, aqueles que não colocaram o nome no chat, o seu nome e a escola, por favor, colocar. Creio que é algo relacionado à tecnologia. Pode ser um tablet, um celular ou algo do tipo. Josiane, no Face a gente não tá, mas você pode marcar a Secretaria de Educação ou alguém da Secretaria ou a gente, que a gente compartilha. Tranquilo? Edith Mello disse que é um celular. O que será? Enfim, enquanto vocês vão fazendo isso, a gente vai iniciando a apresentação e daqui a pouco a gente volta para descobrir o que tem na caixa misteriosa do núcleo de tecnologias. O que será que tem aqui? Uma tecnologia muito moderna, diretamente da China, do Japão. Quem sabe o que tem aqui dentro? Daqui a pouco a gente descobre. Então vamos lá. Na formação de hoje da EDTEC, nós vamos aprender acerca do PowerPoint e para tornar a apresentação um pouco mais divertida. Então, nesse momento inicial, a gente vai abrir uma discussão, a gente vai apresentar para vocês algumas estratégias que são utilizadas para o PowerPoint, para você abranger, deixar a apresentação mais aberta, e logo após a gente vai fazer uma formação prática em relação à utilização de recursos para a gente, no PowerPoint mesmo, a gente vai mostrando a construção de uma apresentação relacionada a um tema, daqui a pouco a gente vai ver. Tranquilo? Novamente, ressaltar que as dúvidas que vocês tiverem em relação à ferramenta, podem falar, porque a gente vai estar sanando na medida do possível. Já tem no Instagram, Tiago. Deixa eu ver, Francis. No Facebook já tem, viu? De alguns professores. No Instagram não estou achando, não sei se está conseguindo marcar. Vamos ver se Jerry, ela falou que está vai ter recebendo alguma 3 resposta. marcações. Ótimo. Como alguns professores não têm o Instagram, né, aí trabalha mais com o Facebook, aí estão marcando mais por lá. Então, assim, bora. Na Rosa colocou formação no de Face. hoje, tranquilo, muito bom. Continue participando, interagindo. Na apresentação de hoje, a gente vai ver como construir uma apresentação divertida com o PowerPoint. O PowerPoint é uma ferramenta de décadas já presente na vida dos professores. A gente sabe que é uma ferramenta importante
para apresentações, para a gente mostrar algo interativo. Mas como toda ferramenta, quando a gente repete mais a dosagem, ela vai ficar desgastada. Ela pode ser muito boa, mas se a gente sempre utilizar e repetir a ferramenta para a mesma funcionalidade, ela não vai ter uma utilização, ela não vai ter uma novidade e isso vai desgastar ela. Isso acontece com qualquer coisa, não apenas o PowerPoint. Se a gente, por exemplo, utilizar o Kahoot, que é um jogo, esse Kahoot ele for sendo repetido semanalmente com a mesma ideia, a mesma estratégia, vai ter um momento que vai ser desgastante também, tanto para os alunos quanto para os professores. A ferramenta ela fica repetida e fica batida. Então é necessário que haja uma mudança de apresentação, uma mudança de forma de ser apresentada a ferramenta educacional para que ela tenha uma novidade e essas novidades que trazem a mudança até de comportamento e a mudança de participação dos nossos estudantes em relação às aulas. Tá bom? A primeira coisa que a gente deve fazer antes de iniciar uma apresentação via PowerPoint é que nós devemos desenvolver o conteúdo. E esse desenvolvimento do conteúdo é o que a gente chama de script. A gente primeiro tem que entender o público a que a gente está apresentando. O meu público é de criança, como é nos anos iniciais, educação infantil. Então, a minha apresentação ela vai ter que ser voltada a algo mais atrativo, colorido, dinâmico, algo que envolva animais, por exemplo, figuras de elementos que traz a atenção do aluno, como, por exemplo, animações, brinquedos, isso tudo vai chamar a atenção dele. Então, antes de iniciar a apresentação, a gente precisa entender para quem é que nós iremos falar. Quem é o público ao qual eu vou apresentar? Um público que tem mais instrução, é um público que necessita que meu slide ele direcione ele para alguma coisa que eu queira. Então é necessário fazer essa discussão antes de qualquer coisa, tá bom? Então, depois que a gente entende qual é o público da gente, nós devemos escrever o script. E que script seria esse? Primeiro, a gente tem que definir a mensagem principal do slide, da apresentação. A minha apresentação via PowerPoint, qual é a mensagem que eu quero passar? Qual é o objetivo dele? Tranquilo? Segundo ponto é selecionar as mensagens que vão dar suporte. Quais vão ser as informações que vão sustentar aquilo que você vai estar apresentando na mensagem principal? De acordo com o tema, qual vai ser a estrutura que você vai organizar para que dê sentido ao slide inicial, muitas vezes, que é o da apresentação, o do tema que você escolheu. Depois de definir uma estrutura de apresentação. A sua apresentação ela tem que ter um início, um meio e um fim, para que ela faça sentido. Ela não pode começar e não ter um meio e ir logo para o final. E ela não pode ter um início e um meio e não ter um fim. E ela também não pode ter apenas meio e fim, depende da estratégia, até dá para ter. Mas geralmente a gente tem que ter o início da apresentação, o meio e o fim. O quarto ponto é adaptar a linguagem das pessoas que você está se comunicando. É com criança, então a sua apresentação ela tem que estar voltada ao discurso de apresentação para uma criança. Então, o discurso formal ele vai se tornar desgastante e o slide, a apresentação, ele tende a se tornar cansativo e não vai ter atratividade. Esse é um ponto muito interessante. Porque a gente sabe que, dependendo do nível da instrução das crianças, do público que a gente vai apresentar, é isso que vai fazer a alteração da forma como nós iremos nos comunicar durante a apresentação. É importante que a gente ressalte isso. Então, se o meu público é infantil, eu não posso, por exemplo, encher slides de cima a baixo de textos formais, porque isso vai deixar a apresentação desgastante. Por outro modo, a gente pode utilizar ferramentas e atratividades que tragam às crianças o sentimento de criatividade e de inovação. Se tiver alguma dúvida, minha gente, Fredson, Lailson, vocês me falam, tá certo? Ok, Tiago, a gente está acompanhando o chat. Outra coisa bem Certo. interessante é criar o seu próprio design. Por exemplo, esse design da apresentação do núcleo ele foi criado. Então,
a gente não precisa, por exemplo, pegar a apresentação pronta. Eu posso criar o meu design, a gente vai ver hoje como a gente pode fazer isso, porque é algo diferente daquela padronização que o PowerPoint já dá algumas ideias de design já prontos, mas muitas vezes também estão batidos. A gente pode... Eita, eu não modifiquei isso. A gente pode, por exemplo, utilizar de apresentações. Perdão, aqui. Travou, foi, Thiago? Foi. A gente pode usar ferramentas de inspirações para fazer o nosso design. A gente pode usar formas geométricas, variação de fontes, uma fonte em negrito combinado com uma fonte mais delicada. Isso vai dar um charme total ao design que a gente está sendo construído. Imagens com fundo, um filtro colorido por cima também vai chamar a atenção durante a apresentação. A gente vai ver como a gente pode fazer isso. Tá certo? Então, são fontes de inspiração. A gente abre o leque para inovar e para se inspirar. Outra coisa muito importante é que nós devemos deixar o texto grande para que todos possam entender. Isso é muito importante. Às vezes a gente faz uma apresentação, a letrinha está bem pequenininha. Lembram lá da educação, quando a gente está apresentando via cartaz, que o aluno faz o cartaz com a letra bem pequenininha, a gente não acha ruim? Isso pode acontecer também na apresentação do PowerPoint. Se você fizer um texto com a letra muito pequena, isso também vai ser cansativo, porque vai estar se forçando a vista para observar a apresentação. Então, existe um tamanho, Tiago, para essa fonte, para que os estudantes eles possam ver e não tenham dificuldade. O tamanho ideal de letra da fonte para a apresentação PowerPoint é 18, o mínimo, 18. Lembrem disso, tá bom? Outra coisa, não fique apegado apenas a uma fonte. A fonte que eu falo é o tipo da letra. Você usou Arial do início ao fim. Isso também não é legal. O Arial está batido. Times New Roman, do início ao fim. Também não vai ser interessante. Calibre, estou falando das 3 mais utilizadas. Do início ao fim, também não vai ser interessante. Então, você pode utilizar 3 tipos de fontes. É interessante isso. Uma fonte para destacar, uma fonte para texto, uma fonte para informações pequenas. Você estabelece uma hierarquia. Por exemplo, se eu fiz uma apresentação e eu iniciei o título com a letra tal e negrito, ou seja, escurinho, eu tenho que utilizar essa forma de abertura do título até o final. É a hierarquia que eu vou estar utilizando. Aí as 3 fontes que nós recomendamos para vocês, se quiserem anotar, é até interessante, é a serif e a sans serif, para texto negrito e não negrito, para dar um contraste bem legal. Essas daqui, ó, serif e sans serif. Outra coisa bem importante, se a apresentação ela pode ser entendida sem um apresentador, a gente está criando um documento, não uma apresentação. Qual a ideia do PowerPoint? Não é ser uma ferramenta para apresentação. Então, se eu estou enchendo a minha apresentação de texto e muito texto, isso vai tender a virar um documento. Apenas a ler, você já vai entender. Então, não vai precisar de apresentador. Qual é o sentido do PowerPoint? Então, a gente tem que ter esse poder de síntese, pegar algo que é extenso, mas transformar algo simples para se moldar uma apresentação. Ah, Tiago, mas eu tenho algo para apresentar e é muito texto mesmo. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Você vai dividir esse texto por slides. A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Slide 1, 2, 3, com esse texto separado, quebrado, porque não vai ficar cansativo. Tá bom? Não coloque texto corrido na apresentação do PowerPoint, porque não vai chamar atenção. Terceiro ponto é que nós devemos usar o melhor da ferramenta, no caso a ferramenta do PowerPoint, o que ele tem para oferecer para a gente.
A gente pode animar a apresentação, nós vamos ver como a gente pode deixar a apresentação animada para aparecer os ícones, para criar efeito. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, as dicas para animações. Tem também dicas para apresentar. Lailson ele vai apresentar daqui a pouquinho para vocês algumas ferramentas que a gente pode utilizar no momento da apresentação. Então, até mesmo para você ver em casa como vai ficar a apresentação antes mesmo de levar para a aula, a gente vai ver isso também. E o quarto ponto em relação ao PowerPoint é que uma imagem ela vale mais que 1000 palavras. E essa frase é um clichê, mas é muito importante. Uma imagem bem disposta na sua apresentação, ela vai chamar mais atenção do que textos muitas vezes. E importante, vai gerar debate e discussão. Por exemplo, essa imagem que está aí disposta na tela representa o quê? Comece a dizer aí no chat. O que vocês acham que essa imagem representa? Perceba que eu fiz um destaque para os olhos, para uma parte do corpo dele. Esses destaques não são à toa, eles têm um propósito para estarem aqui também. Se preferirem, pessoal, pode ligar o microfone e falar. Um ator de filme de guerra, já ele falou Um ator de aqui. filme de guerra, Valdenice, cenário de guerra, cenário de guerra. nome de filme. Alguém desconfiado e inseguro. Um homem que está na luta, ou seja, na batalha. Cenário Cenário de de guerra. guerra. Percebam que as pessoas estão conseguindo ter a mesma ideia. Eu precisei dizer em algum momento na imagem ou na apresentação o que significava essa imagem. Em nenhum momento, porque a imagem chama atenção e vai gerar discussão. Então você colocou a imagem destacada, interessante. Isso vai levar a um debate, a uma discussão muito, muito importante. Sofrimento e dor, Miriam Rodrigues já traz essa informação aqui que eu estou vendo. Tem aqui o remetente desconhecido, que na verdade é Cláudia Mendes, lá do Manuel Bela, diz assim, o ruim do PowerPoint é que muitas ferramentas não é possível pelo celular. De fato. Exemplo, uma apresentação infantil, quando vou buscar algo infantil pelo celular, não tem a disponibilidade. Apenas pelo PC ou notebook. Caso seja ignorância da minha parte, desejo ficar a parte disso. Cláudia, realmente é mais limitado para o celular. Existe a possibilidade de fazer, sim, a inserção de alguns aspectos infantis, mas o PowerPoint, por ter sido uma ferramenta idealizada para computadores, a apresentação ela fica melhor de ser realizada pelo computador. Pelo celular também faz, a gente vai ver que tem as mesmas funções, mas é um pouquinho mais trabalhoso, porque tem a questão de movimentação de recursos. Graciela Duarte diz aqui que é um cenário de guerra. Diana, homem de guerra, lutador que luta pela vida. Então vejam que existem visões diferentes, mas que remetem a um mesmo olhar. Guerra. Eu não vi ninguém falando em relação à pobreza, por exemplo. Por quê? Porque esse ano poderia ser apenas pobre. Então a gente está vendo aqui que existe uma visão, a imagem está chamando a atenção para a guerra. Mas se a gente fosse perguntar acerca dessa imagem, você já não falaria guerra, ao meu ver, você falaria pobreza. Porque a imagem está trazendo para a gente uma visão diferente. Então percebam que existe uma discussão bem legal que dá para ser feita acerca disso. A gente também vai dar dicas para editar a imagem hoje também, tá certo? Esses efeitos de animação, efeitos artísticos, de mudança de cor, de contraste, também vai ser apresentado. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que todo mundo pode construir uma boa apresentação. Você não precisa ser designer, não precisa ser formado na área do PowerPoint. O importante é utilizar a criatividade. O PowerPoint, ele dá essa abertura para a criatividade. E essa criatividade, ela sendo utilizada, ela vai trazer um retorno bem legal.
É saudável que sejam opiniões distintas, de fato. Deixa eu ver aqui. Muita luta. O homem no final da batalha. Ó. Vamos lá. O que será que tem na caixa? Será que alguém acertou? Por que a caixa? O que será que tem aqui dentro? Eu trouxe aqui na caixa a memória de algo que aprendi durante a escola e que foram as minhas primeiras ideias de apresentação. Antes do PowerPoint, antes de qualquer coisa, antes de ver um PowerPoint pela primeira vez, eu acho que eu só vi na 8ª série, quando eu estudava, agora no ano. Mas era algo que a gente fazia bastante na escola. E sabe o que eu achava mais interessante nisso? É porque a gente tinha criatividade. Todo mundo fazia de um jeito diferente e era muito interessante. Um grupo fazia de um jeito, outro grupo fazia de outro, e a gente via que existia N possibilidades, existia um grupo mais relaxado, existia também. Mas muitas vezes, nem quando a gente tinha, a gente conseguia fazer. Como assim? Eu trouxe aqui pra gente ofícios. Abriu aqui, ó. E canetas. Canetas futuras, como a gente chama, né? Hidrofor. Algumas pessoas acertaram, hein, Thiago? O que a gente implica nisso aqui? Vejam só. Eu trago a memória das apresentações antigas, que quando a gente não levava cartolina para a escola, a minha professora, acho que está até aqui, Sueli Lindalva, a gente levava, entregava-se folhas de ofício, e a gente fazia o que com essas folhas? Colava em 4. Alguém lembra disso? A gente fazia aqui, colava 2. Colava 2. Depois mais 2. Opa. E fazia, vou botar outro que não tenho 3 mãos, e a gente fazia uma cartolina. E depois era entregado canetinhas e a gente começava a fazer. Aí tinha gente, as meninas começavam a fazer com papelzinho crepom, um negocinho do lado, outros começavam a cortar no caderno uns formatozinhos, colocava, e a briga era para ver quem enfeitava mais. Ah, tá faltando uma florzinha aqui, o cabeçalho, tá faltando alguma coisa. Eu gostaria que vocês, professores, nos comentários, eu já tô vendo que tem muita gente aqui tá falando dessa forma antiga da apresentação, como era que vocês... qual é a situação engraçada que vocês já viram os alunos fazendo nesse tipo de apresentação? A gente tem algumas ideias muito presentes. Até hoje a gente percebe, quando a gente faz uma apresentação via cartolina, tem alguns comentários, acontecem algumas coisas bem interessantes. Sempre tem uma briguinha diferente. Quem vai escrever? Quem é que vai colar? Quem é que vai fazer isso? Acontece bastante. Então a gente traz essa memória. Mas dizer para vocês que a gente percebe que está ficando desuso. Hoje a gente utiliza bastante cartolina, mas daqui a um tempo não vai ser mais utilizado. Eu acho que vai ser necessário que nós apresentemos aos estudantes com que eles saibam produzir a apresentação via PowerPoint. Isso vai acontecer e é inevitável, não para as crianças no momento. Eu acho que é o primeiro contato que a gente tem com a apresentação é realmente quando a gente está lá na cartolina. E sempre tem as ideias engraçadas, né? As ideias engraçadas enquanto nós, professores, por quê? Porque a gente tá lá na aula, a gente pede um grupo para apresentar, e tá lá. Sempre tem aquele que segura o cartaz. E não vai soltar o cartaz. Às vezes escreve atrás do cartaz e tá lá lendo. Aí vai estar lá, ou se não tem aquele que quer apresentar tudo, outro não quer apresentar, outro se não vai ter um papelzinho lendo, enfim. Mas é interessante que a gente vá moldando nossos estudantes em relação à apresentação desde esse momento inicial. A gente possa ir dispondo ele, a gente possa estar ensinando intrinsecamente a disposição de imagem. Ó, essa imagem aqui pode ser maior. Essa fonte aqui de texto, ela pode ser maior. Você pode escrever o cabeçalho um pouquinho menor, mas o texto, essa informação aqui tem que ser bem destacada. Bora dar um colorido aqui. Percebam que a gente pode fazer as mesmas funções do PowerPoint, mas numa cartolina a gente pode dar dando uma introdução e algo que Maria Lúcia disse que até entre os professores tem esse negócio da cartolina para ler. Enfim, acontece, né? Mas a gente pode já dando uma introdução, mesmo sem introduzir, para ferramentas disso. Eu vou estar aqui rindo bastante, lembrando do passado,
em relação à utilização de ferramentas de Tem cartolina. alguns comentários, né, Tiago, de alguns professores que eles utilizam as folhas até hoje, né, as folhas de ofício, a folha de cartolina, para trabalhar as apresentações com os alunos, e isso é importantíssimo. E por que a gente utilizou a caixa, né? A caixa, ela simboliza algo que a gente possa despertar a curiosidade dos alunos, na verdade, né? Você pode iniciar a sua aula encantando o seu aluno. É o que tem uma metodologia hoje que a gente chama de aprendizagem por encantamento. Então, utilizar a caixa pode encantar o seu aluno para iniciar a sua aula, né? Tiago utilizou apenas uma caixa, mas você pode utilizar mais de uma, com vários objetos dentro, né? E esses objetos, eles podem estar ligados à aula que você vai dar hoje, por exemplo, né? Então, ele usou Bem a interessante. caneta e os lápis. E aí, dependendo da sua aula, você pode colocar em cada caixa um, um objeto, e no decorrer da sua aula, você vai mostrando para esses alunos, assim como a gente fez para você, que eu acredito que vocês estavam super curiosos para saber o que tinha dentro da caixa, os alunos também vão ficar, né? E todo Vanessa, uma coisa momento bem legal você. que, inclusive, decorar a caixa chama muita atenção. Realmente, não é meu dom decorar nada, não, porque minha formação em matemática eu não aprendi isso, não. Mas que consegui decorar, fazer uma coisa bem interessante. Realmente, a gente deixar a caixa bem decoradinha E para isso vai mostrar. chamar e isso vai chamar a atenção do aluno, vai prender um pouco a atenção dele, voltado para aquilo que você está mostrando e chamar a atenção. Isso pode contribuir sim com a concentração dele na sua aula, né? E ele vai ficar curioso para saber o que é que tem dentro daquela caixa. E aí você pode sim começar a sua aula de uma forma diferente, tentando encantar o seu aluno para aquele conteúdo que você vai trabalhar naquele dia. Então, esse é o objetivo da Caixa hoje, né, dessa atividade, e ligado ao que a gente está apresentando hoje, que é o PowerPoint. E aí você diz assim, poxa, mas eu já sei fazer um PowerPoint. Né? A gente sabe que todos os professores sabem fazer o PowerPoint. Mas essa formação de hoje também está interligada com a próxima formação que a gente vai dar na próxima semana. Então, por isso que a gente decidiu trabalhar hoje com vocês um pouco do PowerPoint, né? Mostrar algumas funcionalidades que o PowerPoint, a gente sabe que ele surgiu há mais de 30 anos, evoluiu aí em 1987, ficou muito tempo sendo usado pelos professores, os professores deixaram um pouco de lado depois o PowerPoint, mas aí com as atividades remotas, muitos professores estão construindo a apresentação de slide para poder colocar nas videoaulas para apresentar para os alunos. Então, por isso, essa formação de hoje sobre o PowerPoint. Então, através do PowerPoint, a gente também pode encantar os alunos e pode fazer uma apresentação divertida que não seja cansativo para esse aluno. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, mostrar alguns recursos no PowerPoint que possa tornar essa apresentação mais criativa, principalmente se você vai fazer um vídeo e mandar para o seu aluno, precisa ter alguns elementos que tem que despertar a curiosidade nele. Pode ser, Perfeito. Tiago. Vamos embora. A gente vai botar a mão na massa, realmente a gente vai construir uma apresentação, a gente vai pedir a participação de vocês em relação a algumas coisas que nós vamos colocar. A gente definir um tema, porque está chegando esse dia, e para a educação infantil, os anos iniciais é bem legal. A gente vai trabalhar o dia do folclore. A gente vai construir uma apresentação em cima dessa data comemorativa, tá certo? Então, hoje, a gente vai mostrar algumas ideias da construção da apresentação para vocês. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente faz, eu vou compartilhar a minha tela, é abrir a interface inicial do PowerPoint, a página inicial dele. Quando a gente abre, ele tem essa disposição. Eu vou apresentar as funções aqui em cima, tudo que eu vou precisar para a minha apresentação, para ser construída, tem aqui, tá bom? Nessa página inicial, a gente tem a opção de colagem, que é a área de transferência. A gente tem a opção da escolha dos slides, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente faz. A fonte de texto, mudança de cores, colocar a fonte em negrito, itálico, tudo isso aqui também. A disposição do texto, que são famosos parágrafos. Os desenhos que serão dispostos durante a apresentação
e algumas funções adicionais que a gente utiliza pouco, tá bom? Ah, meu PowerPoint não é assim, ele é diferente do teu, Tiago. Pode acontecer, mas a ideia é a mesma. O PowerPoint ele tem o mesmo layout nas mais diversas atualizações dele. Pode mudar algumas coisas pequenas. Esse pode ter mais recursos, mas a gente vai apresentar o que tem em todos, tá bom? Então não se preocupe aqui em relação a isso. Nesse inserir, você tem que imaginar assim, tudo que eu quero utilizar e penso, você pesquisa aqui, procura aqui em cima. Eu quero inserir imagem, eu quero inserir vídeo, eu quero inserir música, então vou na palavra inserir. Então inserir vai ter tudo que eu quero colocar. Tranquilo? Eu quero mudar o design da minha apresentação. Então você vai vir em design. Design é a forma como vai ser apresentado, tá bom? Então aqui que a gente escolhe, ó, se a gente clicar nessa setinha para baixo, o layout da apresentação, o design dela, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Se eu quero colocar uma transição entre um slide e outro, o que é isso? Eu quero que de um slide para o outro ele faça isso. Ele mude desse jeito. Faça assim. Então você vem em transição. Eu quero colocar uma animação no meu slide. Animações. Quero apresentar, apresentação. Aqui tem algumas opções bem interessantes. Daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. Quero revisar a minha apresentação em relação à ortografia, a comentários. Então vai ser na parte de revisão. Nessa parte de exibição é a menos utilizada. Tá bom? Isso aqui já é para algo mais requisitado. E aqui é uma ajuda. Tranquilo? Então a gente já viu a ideia inicial, a gente vai colocar a prática agora, a gente vai vendo realmente nas funções como é que a gente pode fazer uma apresentação. Então, bora. A gente vai trabalhar sobre o dia do folclore. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a capa, né? Dia do folclore. Não. Qual é a sugestão que eu vou dar para vocês para os anos iniciais? Comecem a apresentação descobrindo como é que está o humor do estudante de vocês. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode causar engajamento desde o primeiro slide? Bora lá, vamos aprender isso. Ó, esse slide aqui é um slide com título, eu não quero utilizar ele agora. Então, a gente vai escolher um novo slide aqui. E vamos escolher um slide em branco. Ó, a gente clica em novo slide e ele vai ter algumas funções, alguns tipos de slides que eu queira utilizar. Então, a gente vai escolher aqui o slide em branco. Tá bom? Esse daqui que eu não vou utilizar, eu vou apertar com o botão direito e excluir slide. Só para vocês verem, ou apertar a opção delete. Pronto, tá aqui minha apresentação, branquinha. Então, o que é que a gente vai fazer para descobrir como estão os nossos alunos? Nós iremos utilizar emojis. Que legal. Então, a gente vai agora colocar alguns emojis, aqueles mesmos que a gente utiliza no WhatsApp, para chamar a atenção dos meninos. Então, a gente vai procurar aqui no Google imagens para colocar lá em relação a emoji. Então, a dica que eu vou dar agora para vocês é muito importante. Sempre que vão colocar uma imagem para o PowerPoint, vocês pesquisam o tipo de imagem que você quer e logo após a sigla PNG. Vamos lá. Eu quero o emoji feliz. Pronto. E agora a gente vai digitar PNG. O que é uma imagem PNG? É uma imagem sem fundo, então não vai ficar aquela parte borrada atrás. Eu vejo até muitos professores fazendo algumas apresentações de construção de vídeo bem legais e às vezes deixa o fundo da imagem, não fica interessante. Aí você pode pesquisar a imagem assim, emoji PNG, tá bom? Então a gente vai clicar agora em imagens, ó. Clica aqui Tiago, e veja que... Oi, Léo. Maria Regiane, ela está falando aqui, essas imagens podem ser em GIF. Também a gente vai mostrar daqui a pouco a possibilidade dos GIFs. Então a gente vai pegar aqui, ó, essa imagenzinha feliz, vamos clicar. Como é que a gente sabe que é um GIF? Um GIF não, perdão, um PNG, é muito importante. Ó, se a imagem ela já tivesse esses quadradinhos assim, não é interessante usar ela, porque não vai ter o fundo.
Você vai perceber que é um PNG quando você tem um fundo já branquinho e quando você clicar nele, vai aparecer os quadradinhos. Só quando clicar que vai aparecer esses quadradinhos aqui ao redor. Tranquilo? Então agora a gente vai clicar com o botão direito do mouse, copiar a imagem. Posso salvar, Tiago? Pode salvar a imagem, mas copiando já vai, tá bom? Voltamos lá no PowerPoint e vamos colar. Vamos clicar com o botão direito. Opa. E colar. A gente pode utilizar essa função aqui em colagem, mas a gente geralmente utiliza a do meio, porque a do meio vai manter a formatação que eu peguei lá no início. O jeitinho que eu peguei minha imagem, ele vai vir para cá. Então a gente clica na opção do meio. Na função mais nova do PowerPoint, é importante destacar isso, ele já vai dar automaticamente para a gente ideias de design, de como eu quero que essa imagem apareça, mas a gente não vai utilizar isso agora. Então, eu vou diminuir essa imagem. Como é que a gente faz isso? Nós vamos clicar em uma das extremidades, ó, e vai me aparecer uma setinha para encolhimento. Então, a gente vai clicar e vai puxar essa imagem. Está diminuindo. E a gente vai colocar aqui no meio. Então, esse emoji vai representar felicidade. Agora a gente vai pegar um emoji cansado. O aluno pode estar cansadinho. Então, a gente vai pegar um emoji cansado. Lembre sempre PNG. Eita, digita PNG? É PNG. Aqui. Ah, eu tô cansado. Não é PNG esse. Aqui é. A gente vai clicar com o botão direito, copiar a imagem, voltar lá, botão direito, essa imagem aqui do meio, esse ícone aqui. Que massa. Detalhe, ó, quando você for diminuir, tente colocar do mesmo tamanho do outro, tá bom? Ficar bem legal na apresentação. Então tá aqui o cansado. Agora a gente vai colocar o emoji com sono. Ah, professor, eu vou dormir. Ó, essa imagem não é PNG, tá vendo? Não ficou os quadradinhos. Então, a gente vai procurar. Às vezes é um pouquinho difícil de achar. Essa já é. Então, a gente vai copiar essa direito, copiar a imagem, volta na apresentação, colar. Vamos diminuir, deixar mais ou menos do mesmo tamanho e colar. Tiago, E vale agora a gente lembrar vai... que o próprio programa ele já dá uma opção de alinhamento, né? Para deixar os emojis bem Isso. alinhadinhos. Agora a gente vai pegar com raiva. Emoji com raiva, PNG. Ó, eita. Professor, hoje eu não tô para conversa. Nem vem. Deixa eu pegar essa aqui, vou deixar tudo na mesma cozinha. Aqui, botão direito, copiar a imagem. Vem aqui, deixa do mesmo tamanho. Ó, percebam que ele vai começar a aparecer umas linhas. Essas linhas aqui é justamente o que Lailson falou em relação a alinhamento. Tranquilo? É esse alinhamento aqui. Quando essas linhas estão na mesma disposição, quer dizer que minha apresentação ela está com o mesmo tamanho. Percebam que esse aqui não entrou no enquadramento. Eu vou dar um aumentozinho nele aqui. Aqui, deixar ele no meio. Pronto. Ó, agora estão todos alinhados para o meu slide inicial. Agora a gente pode vir em inserir aqui, ó, clicar em formas e vamos escolher essa primeira caixinha aqui que é o de texto. Se eu quiser colocar algum texto aqui em cima, vamos clicar assim, digitar como você está hoje. Então a gente vai, tá aqui no tamanho 18, mas a gente vai aumentar
nós vamos deixar para título, a gente recomenda para vocês tamanho 48 para títulos, tá bom? E a gente vai utilizar não essa fonte que está aqui. Então, como é que a gente muda a fonte? Vamos selecionar aqui tudo, copiar aqui, ó, e vamos escolher a fonte aqui em cima. Tá aqui calibre, a gente vai mudar. A gente vai colocar Eras Bold. É bem bonita essa fonte, ó. Eras Bold. ERAS Bold. Enter. Ó, como ficou legal. Tá vendo? Tá bonitinho, mas tá faltando alguma coisa. Esse plano de fundo tá feio, tia. Tá vendo que tá branco aqui, não tem graça nenhuma por menino. Então a gente pode pesquisar o que é que a gente vai fazer. A gente vem novamente no Google. Vou voltar aqui pro Google inicial, ó. E a gente pode pesquisar planos de fundo. Nunca esqueça disso. Se eu quiser colocar um fundo diferente, a gente vai pesquisar aqui, ó. Planos de fundo a seu gosto. Aí você digita agora o que você quer pegar de plano de fundo. Plano de fundo o quê? Infantil. Pronto. Legal. Oh, olha que legal. Tanta imagem legal. Isso aqui tá muito bonito. Olha isso aqui, ó. Das nuvens. Que lindo. Quero usar esse. Deixa eu pegar uma nuvenzinha melhor. Ó, quando você clicar e ver que a imagem está um pouquinho borrada, perceba que não vai ser muito bom colocar na apresentação. Então a gente vai procurar uma imagenzinha melhor. Deixa eu ver esse. Pronto, esse está bonito. Então a gente vai clicar com o botão direito, copiar a imagem. Vamos voltar lá e vamos colar. Oh. Vamos colar. Eita, Thiago, ficou na frente dos meus bonequinhos. E agora o que a gente faz? Quando você colocar uma imagem no PowerPoint, automaticamente ele vai gerar a função para você aqui, ó, formato da imagem. Tá vendo aqui em cima? Se essa opção não tiver, se não tiver nenhuma imagem marcada, não vai aparecer. Mas quando você clica na imagem, vai aparecer lá em cima, formato da imagem. Então a gente vai clicar aqui em formato da imagem e a gente vai fazer um negócio muito importante agora, que é recuar. Estão vendo aqui, ó, nesse nomezinho, recuar. A gente vai colocar essa imagem para trás. Eita, mas só foi ou não para frente. Aí clica em recuar de novo. De novo. De novo. De novo. Até toda a imagem estiver atrás de tudo. Tranquilo? Agora a gente vai puxar aqui essa imagem para o lado. Ó. Tem a opçãozinha aqui de puxar. Estão vendo? Ó? Esse pontinho a gente puxa aqui. Ó, que legal. Vamos pegar esse outro aqui e puxar também. Que lindo. Coisa linda. Ok. Ah, Tiago, eu tô achando essa imagem muito escura. O que é que a gente faz? A gente vem novamente em formato de imagem, ó, e vem aqui em transparência. Estão vendo aqui, ó? E a gente pode escolher a tonalidade que vai ser a minha imagem. Então, vamos escolher essa aqui um pouquinho mais clara, porque eu quero destaque nos emojis. Não gostei dessa cor da letra, viu? Pretinha não vai chamar a atenção dos meus meninos. Qual foi a fonte usada, Thiago? Eras Bold. Eras Bold. ITC. Se você colocar Eras, já aparece. Então, vamos escolher aqui a fontezinha que chama atenção. Bora ver. Esse vermelhinho aqui vai ficar bem bonito no azul. Bora ver como está ficando? A gente vai vir agora em apresentação de slides e vamos apresentar aqui do início. Vou apertar F5. Ó, que bonito. Tá vendo? Então, perceba que eu não precisei escolher nenhum design daqui. Eu escolhi algum daqui, nenhum, ó, desse design. Eu simplesmente peguei um plano de fundo e modifiquei. Isso para os anos infantis é mais interessante, os anos iniciais, perdão. Você pegar um plano de fundo e ir modificando a gosto. Tranquilo? Outra coisa, você pode fazer um degradê entre imagens. Como assim? Você pode mudar a fonte aqui, a cor, só de algumas palavras. Por exemplo, como você está hoje. Eu posso mudar aqui a palavrinha está e botar uma corzinha diferente. Ó, e já dá um charme diferente, tá bom? Fica uma coisa bem interessante. É muito de acordo com a criatividade.
Isso vai servir como nas minhas aulas? Você pode ter algumas possibilidades. Você pode pedir para que a criança levante e toque na carinha que você, como ele está hoje, durante a aula, ele vai lá e aperta. Ele aperta não, perdão, ele bate lá no quadro. Ele pode, no caso das atividades remotas, você pode colocar números aqui para esses emojis. Como que a gente faz isso? Vamos vir aqui em inserir, ó. E vamos formas. Sempre que eu quero inserir algo, a gente vem onde? Inserir. Vem formas, quero inserir um texto. É esse quadradinho aqui, o primeiro, caixa de texto. E a gente clica nessa caixinha e puxa ela. E a gente pode dizer aqui que é o número 1. Está muito pequeno. Então a gente clica e aumenta. Ó. A gente muda aqui a cor. Vamos botar a mesma fonte lá de cima, Eras, Bold. Ó, muito legal. Você pode botar assim, pode colocar assim. Ficou mais interessante. Você puxa, ó, clica, puxa e arrasta. Aí você aperta Ctrl C, Ctrl V e vai colando aqui, ó, e vai mudando os numerozinhos. 2, clica nele, Ctrl C, Ctrl V. Aqui esse vai ser a imagenzinha 3. Clicou, ó, Ctrl C, Ctrl V. Esse é o emojizinho 4. Digitem aí, ou digam para a tia. Como é que você está hoje? 1, 2, 3 ou 4? Pronto. Já vai ter um engajamento, já vai ter uma atratividade inicial antes de você começar o seu conteúdo. Digita aí no chat se vocês acharam bonita essa arte que a gente fez ou fazer algo diferente. Colocar eles em forma geométrica. Também pode. Você pode clicar nele, ó. Você vem aqui em formato da imagem e no corte, a gente vai ensinar isso daqui a pouco, você corta como uma imagem. Cortar para demarcar a forma. Eu quero que seja um triângulo, ó. A gente vem aqui em corte. Formata a imagem, cortar. Quero cortar para virar um quadrado. Então, vem aqui na opção do retângulo, por exemplo. Vou botar aqui. Quero que ele seja assim, tipo um Pac-Man. Pronto. Então, tem essa possibilidade também. Certo? Já fiz a apresentação inicial do primeiro slide da minha aula. E agora a gente vai começar a fazer minha apresentação do folclore. Então, tá faltando slides aqui, né? Então, a gente vai vir aqui em novo slide e vamos escolher a opção slide de título. Então, vamos dar um clique, ó, aqui no meio. Clique para adicionar um título, clicamos. Então, vamos colocar que vai ser Dia do Folclore Brasileiro. Quero saber se os professores estão ligados e digam aí para mim, qual é o dia do folclore brasileiro? A gente vai mudar essa fonte aqui, vamos utilizar a Eras, que a gente está utilizando desde o início. Vejam, que eu comecei com a Eras e eu vou continuar com ela. Eras Bold. Ó, que charme. Bom. Vamos ajustando aqui, é só clicando e puxando para ajustar, deixar aqui no meinho. Ok. O pessoal está comentando a data aqui, Thiago. 22 de agosto. Perfeito. Agora a gente vai querer colocar um plano de fundo bem bonito do folclore. O que é que a gente faz? Vamos pesquisar plano de fundo folclore. Plano de fundo folclore. Olha quantas possibilidades. Esse plano de fundo pode ser escolhido antes de colocar a letra? Pode também. Já pode ser colocado antes. Sim. Então a gente vai escolher aqui um plano de fundo. Diga aí, Márcia, já que está com o microfone ligado, qual é o plano de fundo que você achou bonito para gente colocar? Deixa aí para você escolher. Vamos escolher esse aqui. Eu achei esse bonito. Porque aqui Legal. tem um espaçozinho para colocar o texto.
bem legal. Então a gente vai clicar com o botão direito, copiar a imagem. Vamos novamente clicar com o botão direito, colar. Vamos puxar essa imagem lá para o cantinho e vamos aumentar ela. Ó. Ó. Ficou na frente do texto. O que a gente faz, minha gente? Clicou na imagem, formato da imagem, recuar. Recuar. Pronto. Que lindo. Agora a gente vai mudar a cor daqui, ó. Quando tem uma imagem de fundo, a cor que vai chamar a atenção é o branco. E você pode adicionar um brilho a esse branco. Você vem aqui em formato de forma. Não, perdão. Aqui, ó. Em efeito de texto. Formato de forma, efeito de texto. Você vem em brilho. Escolhe o brilho. Ó, ó como está realçando. Pronto. Já deu um realce. Qual é o dia do folclore brasileiro? Vocês me disseram que é 22 de agosto. Ô, Tiago, corrige a palavra folclore. Verdade. 22 de agosto. Então a gente vai aumentar, ó, tá pequeno, vamos aumentar um pouquinho, clicando aqui em cima. E nessa fonte de baixo a gente não vai usar eras bolha, a gente vai usar eras light. Que vai dar um toque diferente, um charmezinho diferente. Ó, eras light. Para subtítulos, a gente vai utilizar eras light. Escreva aí, Fredson, lá, isso eu vou digitar aqui para vocês. Eras light, pronto. Tá ficando bonito, né, Brasil? Olha aí, que charme, que coisa bem interessante. Bom, já fiz minha capa, tá muito bonitinha. Agora a gente vai começar a construir a nossa apresentação. Para chamar a atenção dos meninos em relação ao tema, é interessante que inicialmente a gente coloque um vídeo. É bem legal a gente fazer isso. Antes de começar a apresentação, a gente coloca um vídeo bem legal para as crianças se divertirem. Então a gente vai vir de novo slide e vamos vir aqui em branco, porque eu quero colocar o vídeo na tela toda. Vamos colocar aqui em branco. Quero inserir vídeo. A gente vai aonde? Inserir. E vamos clicar, procurar aqui, inserir, ó. Vai estar em algum lugar. Pode procurar. Algum lugar aqui vai ter vídeo. Olha aqui, ó. Mídia. Tá aqui, vídeo. Então a gente vai clicar aqui em vídeo e vamos selecionar a opção vídeo em meu PC. Eu já baixei um vídeo sobre o folclore lá no YouTube. Já baixei. Então eu vou clicar aqui que o vídeo está no meu PC. Ele vai abrir a minha pasta. A gente vai procurar aqui onde é que está esse vídeo. Aí, só um pouquinho. Está um pouquinho lento, eu acho. E tá aqui, ó. Folclore, para baixar já tá aqui. A gente dá um clique nele e clica em inserir. Aqui embaixo está dizendo que está inserindo a sua mídia. Bem legal. Pronto, o meu vídeo está aqui. Tá preto, o que foi que houve? Não tem problema não, é assim mesmo. A gente agora vai escolher o tamanho que a gente quer do vídeo. Então a gente clica nele, puxa lá para cima, arrasta aqui, ó, para aumentar ele. Eu quero ele na tela toda e pronto. Quando você der o play aqui, ele já vai apresentar, ó. Que legal. Quero ver como esse vídeo vai ficar na minha apresentação. A gente vem aqui em apresentação de slides, do slide atual, se eu quiser só ver esse vídeo. E a gente vai passar aqui. Não.
Pronto, já começou a apresentar. Viu? Alguma dúvida, pessoal, em relação a inserir vídeo? Ô, Eu acho que tá Tiago, bem no claro. caso, não, tá bem esclarecido, mas assim, eu acho interessante quando vem nas apresentações da minha menina, ela fica bem encantada quando a professora, aí ela faz, eita, ela tá na floresta, dependendo do tema, ela coloca esse plano de fundo, né? Aí Isso, só que fica aquilo ela ali no já é. meio, aí seria o Aquilo quê? O ali. vídeo dela menor no meio, é? Não, aquilo ali já é edição de vídeo. Você não faz por aqui, no caso. Não, né? Não. Porque aquilo ali você utiliza um plano de fundo, tem a possibilidade, mas aqui não é tão atrativo, não Mostra fica lá legal. PowerPoint, por isso que eu Isso. queria tirar essa dúvida, Ah, porque no o videozinho plano tem de fundo, PowerPoint. pronto. O plano de fundo ela é construído aqui. Aí ela coloca a imagem dela nessa opção. Quem faz muito isso é tio Wilma. Tio Wilma tá por aí, lá do. Esqueci da escola, mas ela tá. Wilma, eu vejo que ela bota uns vídeos com os planos de fundo. Diga aí pra gente como é que você faz. Pode abrir o áudio. Ela tá por aí, Fredson? Tá, eu vi ela. Eu não consigo ver por causa da Ah, extensão do Meet que não está funcionando, Tiago. deixa eu ver aqui no chat. É a cara Ô, do Tiago, Nóbrega, é isso mesmo. Oi. Enquanto tu procura, me tira uma dúvida. Quando eu fui selecionar o vídeo que fui colocar, Hum. diz que o PowerPoint não aceita esse vídeo, mais ou menos isso. E aí ele não abriu. Porque você não deve ter baixado ele na opção MP4. Deve ter Ah, baixado em outro formato. Tem que ser o formato MP4 para rodar legalzinho. Tranquilo? certo. Obrigada. Nada. Enquanto o Wilma não aparece, que eu sei que ela tá por aí, já apareceu, fez? Power Direct. É Power Direct, não é o PowerPoint, não. É Power Direct. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu sabia que era um desses. Tem o KineMaster também, tem o InShot. A gente vai ter uma formação disso, né, Fred? Só de edição de vídeo, né? Em breve. Exato, exato. Isso é bem legal. Agora a gente vai. Colocamos a abertura, um videozinho bem legal. Agora a gente vai cantar com os nossos meninos. A gente vai colocar letra de música. Bora embora. Então a gente vai clicar aqui em novo slide. E qual será a opção que a gente vai escolher? Se é a letra de música, então essa música ela tem um título e tem um conteúdo. Então, certamente eu tenho que escolher essa função aqui, ó, título e conteúdo. Massa. Então agora a gente vai procurar, perdão, música do folclore, que é as chamadas parlendas. Incrivelmente a gente iniciou a nossa formação hoje na abertura com parlendas. Foi já para dando start para o que a gente ia ver daqui a pouco. Então a gente vai procurar aqui uma parlenda e vamos escolher uma parlenda famosa. Eu gosto daquela. é, Hoje é domingo, pé de cachimbo. Ó. Parlenda, hoje é domingo. Ó. A gente vai procurar a letra dela. Já não vai aparecer aqui, então a gente coloca assim: Parlenda, hoje é domingo, letra. Que vai aparecer a letra da música, tá bom? Vamos clicar aqui nesse link, ó, que vai dar a letra da música. Letras músicas. Aqui. Hoje é domingo, pé de cachimbo. O engraçado é que eu passei a minha vida toda pensando que era pé, o pé da gente que a gente tem, de cachimbo, é pé de cachimbo, de pedir. Eu tinha essa impressão. Quem mais teve, coloque aí no chat. Não é o pé, não, é o pé de cachimbo. Então a gente vai copiar, deu uma travadinha aqui. Vamos selecionar esse textinho aqui, ó. Deixa eu destravar. Acontece. Pronto. E vamos clicar com o botão direito e colar.
Eita, ficou muito pequeno, muito desajeitado. O que é que a gente vai fazer, Tiago? Me ajuda em nome de Jesus e a gente vai ver agora o que a gente pode fazer. A gente vai selecionar todo esse texto aqui, vamos formatar ele primeiro, ó. Vamos tirar esses pontinhos que eu não quero. Como é que a gente faz para fazer isso? A gente clica nesses pontinhos que está selecionado aqui, que são os marcadores. Ele vai tirar, tá bom? Vamos aumentar a fonte. Vamos colocar 48, muito grande. Então, o que é que a gente vai fazer? Ficou muito grande. A gente vai excluir metade dessa música para colocar no outro slide. É mais interessante assim. Ou a gente copia isso aqui de baixo, ó, vamos copiar o que passou, baixou muita coisa, né? Vamos copiar dois que passou, apertar um Ctrl C e vamos excluir o restante. E tirar isso aqui também, que a gente já copiou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir mais texto aqui do lado. Então, para inserir texto aqui do lado, para não desconfigurar, a gente vai vir aqui em inserir e vamos na opção formas e escolher a opção texto. E vamos puxar aqui uma caixa do tamanho que eu quero para completar. E vamos apertar Ctrl V. Agora a gente vem aqui na fonte 48. Olha aí. Vamos puxar aqui, ó, para ficar bem ajustadinho, para ficar bem legal. Lembrando que faltou os dois últimos parágrafos da música. Beleza? Vamos mudar essa fonte aqui. Vamos selecionar e mudar. A gente está usando o Eras Light para os textos. Bem bonitinho. Aqui também, ó. Eras Light. A gente pode puxar aqui um pouquinho para ajustar. Bem legal. Selecionar. Bora botar um negritozinho para chamar a atenção. Olha aí. Que massa. Vou puxar aqui também. Top. Muito bom, né? Tá faltando graça nesse coisa, tá mesmo? Então, qual é o título da música? Bora lá que eu esqueci. Hoje é domingo mesmo. O nome da música é Hoje é Domingo. Então, bora cá. Hoje é domingo. Vamos selecionar. A gente está usando Eras para fonte Eras Bold. Olha aí que legal. Você pode chamar a atenção do seu aluno como: vamos cantar. Só que isso aqui não vai chamar tanta atenção do menino ainda. Veja que só tem texto, tá aquele negócio chato. Mesmo se você colocar um plano de fundo, ainda só vai ter texto. Então, o que é que a gente faz para chamar a atenção dos pirraias? A gente vai colocar GIFs. Inclusive, Maria Regina já falou sobre eles. É bem interessante os GIFzinhos de algumas coisas se movimentando. Vejam que legal. A gente vai vir aqui na pesquisa do Google. E vamos pesquisar alguma coisa que relembre música e que tenha um movimento. Então, a gente vai colocar cifras musicais, por exemplo. Cifras musicais GIF. Ó, você digita cifras musicais e depois GIF. E agora a gente vai vir em imagens. Que massa. Vai ter algumas opções, escassas, na verdade. Você tinha mais. Bora digitar música GIF para ver o que aparece. A gente vai pesquisando as possibilidades. Quando você acha que não tem muita opção, você pesquisa, tá bom? Ó, pronto, já melhorou. Como é que eu sei que é um GIF, Thiago? Quando aparece esse nomezinho aqui embaixo, ó, GIF, ó, então é um GIF. Se na minha imagem tiver essa funçãozinha aqui embaixo, é GIF. Então a gente vai escolher, clicar aqui nesse, eu achei bem bonitinho. Ó, tá dançando. Vamos clicar com o botão direito, copiar a imagem. Vamos voltar lá na minha musiquinha e vamos clicar com o botão direito,
clicar no meio aqui para colar. Oh! E agora tá muito grande. Vamos diminuir. Onde é que a gente coloca? Vamos colocar aqui, ó, para ficar bem legal. Colorido, vai chamar a atenção dos meninos. Vamos escolher outro. Bora ver o microfone aqui, porque é aula de karaokê. Olha que legal. Clicou com o botão direito, copiar a imagem. Volta aqui. Vamos escolher a opção do meio no colar. E vamos colocar o karaokê. Deixa eu ver aqui. Diminuir um pouco. Tem que ser um local estratégico. Eu geralmente recomendo que seja nas extremidades, tá bom? Canto direito, canto esquerdo. Você que sabe. Pronto. Precisa de um plano de fundo, eu acho interessante, né? Então, a gente está cantando sobre o quê? É, hoje é domingo, então a gente pesquisa o plano de fundo. Hoje é domingo, é de cachimbo. Bora ver se aparece. Eu não tenho uma possibilidade boa aqui. Vejo que não tem algo tão interessante. Então, como a gente está trabalhando folclore, a gente procura novamente o plano de fundo do folclore. E vamos escolher outra imagem diferente lá daquela inicial. Olha isso aqui, bem legal. Clicar com direito, copiar a imagem. Voltamos lá. Clicou com direito, colar. Vamos puxar a imagem. Vejam que a gente em nenhum momento está utilizando o nome design lá em cima. Ó. A gente está só criando os nossos fundos, a nossa apresentação bem bonita. A imagem está na frente, vem onde? Formato da imagem, recuar, 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 recuar. Ficou muito escura essa imagem, Thiago. De fato, a gente vai clicar na imagem e vem aqui em transparência, lembra? E a gente vai diminuir o brilho dessa imagem. Só para ela ficar no plano de fundo mesmo. Vamos ajustar aqui para ficar bem retinho. Podemos mudar a cor para chamar a atenção. Vamos colocar um azul escuro. Aqui embaixo a gente pode colocar um azul claro. Olha que charme. Pronto. Vamos ver como está ficando? Vamos aqui em apresentação de slide, slide atual. Olha, que massa. Aí você pede para a criança ir cantando e vai apresentando com ela. Bem interessante, né? Você tem outra possibilidade bem interessante. É na hora que você estiver cantando, começar a aparecer imagens na sua apresentação. E tem a apresentação. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos escolher algumas imagens. Por exemplo, hoje é domingo, pé de cachimbo. Então, qual seria a imagem que a gente poderia colocar aqui? Um cachimbo. Então, a gente vem aqui em procurar cachimbo. E vamos pesquisar cachimbo, ó, PNG. Lembre sempre disso. Bom, esse daqui que a gente vai escolher. Então, copiar a imagem, voltar lá, Ctrl V ou colar. Ficou muito grande, a gente vai diminuir. Colocar aqui do lado. Mas essa cor não tá legal, Thiago. Eu queria mudar essa corzinha desse cachimbo. Tem como? Tem sim, ó. Você vem aqui em formato da imagem, vem aqui em cor. Ó, quantas opções.
e você escolhe a cor que você acha que fica mais bonita de acordo com sua apresentação. Tá bom? Eu achei a original bem bonitinha, então a gente vai deixar aqui. Eita, mas tá muita informação, muita imagem. Não, porque essa imagem aqui ela só vai aparecer durante a música cantando. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar nela. Quero colocar animação na imagenzinha, no cachimbo. Então a gente tem que vir em animações. Ó, animações. E vamos escolher alguma opção que vai acontecer com ela. A gente quer que ela apareça, que ela esmaeça. O que é que a gente quer que ela faça? Que ela gire, que ela dê um zoom. Aí vai muito a gosto de vocês. Vou escolher aqui, ó, o aparecer. Vejam que automaticamente vai ficar o númerozinho 1. A gente vai ver daqui a pouco por que vai servir esse númerozinho 1 aqui. Vamos continuando colocando as imagens. Já coloquei a animação, tá vendo? E aqui está na opção que essa animação ela só vai aparecer quando eu clicar no slide, quando estiver apresentando. É isso que eu quero mesmo. Ô, Tiago, Oi. a professora Diana, ela falou aqui, teria como apagar só a palavra cachimbo? Sim, Diana, tem Sim, como sim. apagar sim, e Você clica, pode deixar apaga só... a imagem. Boa ideia. Bem interessante mesmo. É a substituição de imagens de palavras por imagem. Bem legal, professor. Hoje é domingo, pede massa. Então, bora fazer isso. Essa ideia é muito boa dela. O cachimbo, a gente pode copiar esse cachimbo, ó. Colar. Vamos tirar essa palavra cachimbo aqui. Vamos dar um espaço aqui, que é para entrar a palavra cachimbo, o símbolo. Olha aí. Então, aqui eu já mudei o número. Quando eu copio e colo, ele já vai ser número 2, porque ele só vai aparecer no segundo clique. O jarro é de ouro bate no touro. Então é interessante a gente mudar aqui o touro, né? Então vamos tirar a palavrinha touro e vamos pesquisar touro PNG. Olha aqui. Vamos colar. Diminuir. Opa. Clica só na imagem. Diminuir. Colocar aqui em touro. Tá bem legal. Eu ia gostar de ter uma aula dessa. Então a gente vem aqui. O jarro também pode mudar, Tiago. Mas já ia ficar muita informação. Deixa eu só simplificar aqui. Porque o jarro ele não aparece nos dois trechos, tá vendo? Com a intenção. Ah, aparece aqui também, né? Mas para não ficar tão poluído visualmente. A animação aqui, a gente novamente vai clicar, vem aqui em animação. Isso é muito a gosto do professor. A ideia que você tiver para a aula. Se você quiser uma aula de completar a frase, quiser aula mais animada, depende muito do nível também que você tá, o tamanho das crianças, tá certo? Então a gente vai vir aqui em aparecer e já está animado. Temos o terceiro. Vamos tirar novamente a palavrinha touro aqui. Vamos clicar no touro, Ctrl C, Ctrl V. Dá um espaço. Vou colocar o touro aqui. Legal. Bora ver como ficou? A gente vai vir aqui em apresentação de slides, do slide atual. Ó, tá cheio de brechas, não apareceu nenhum dos desenhos que eu coloquei. É justamente essa a ideia, que quando eu for clicando, lembra lá da animação, ele vai aparecendo. Hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, machuca a gente. Isso a gente vai continuando. E aí, o que acharam? O pessoal está gostando, Tiago, aqui no chat. Muito massa, né? Vamos dizendo aí os comentários. As palavras já também ficaram interessantes. Fica assim, depende muito do gosto. O gosto que você estiver construindo. Muito massa. Que bom que estão gostando. Como está ficando bonita a apresentação. A gente pode disponibilizar essa apresentação, até se vocês quiserem utilizar para as aulas mesmo.
depois. Vamos agora, que a gente está construindo junto, para mais uma possibilidade, que é apresentar lendas e mitos. Então a gente vai agora apresentar para os meninos o Saci e o Curupira. Então como é que a gente pode fazer isso? Uma ideia bem interessante. A gente vem aqui em branco, eu vou dizer para vocês porque a gente vai usar isso em branco, porque vai ser uma ideia bem legal. E primeiro a gente vai apresentar o Saci para os meninos. Então a gente vai procurar Saci GIF. Veja como vai ser legal. Saci GIF. Vamos escolher esse daqui, ó. Como tá bonitinho. Ó, ele pulando, ó, bem legal. A gente vai clicar nele, copiar a imagem. Vem aqui, colar. Tá aqui, ó. Tá pequenininho. Vamos deixar ele bem grande para chamar bem a atenção dos meninos. Vamos puxar ele aqui. Ó. Massa. E a gente pode agora inserir um balãozinho. Formas. E a gente vem aqui em balão. Tá vendo que tem a opção aqui, ó? É um balão. É elipse. É a sujeira que tava no... Aí a gente vem aqui, procura aqui o balão. Tá aqui, ó, texto explicativo, tá aqui, ó. Vamos escolher o balãozinho. Entendi. Vamos colocar ele pro lado de cá, porque para dar ideia. Ó. Tá sem graça esse balão. O que é que a gente faz? Ó? Clica na imagem, formato de forma, e a gente vem aqui em preenchimento da forma. Eu quero mudar o preenchimento dele. Então, o gorrinho dele é vermelhinho, tudo bonitinho. Então a gente vem aqui no vermelhinho aqui, ó, contorno da forma sem contorno para chamar a atenção. E vamos dar 2 cliques nesse balãozinho e clicar. E digitar alguma coisa. Olá. Oi, crianças. Já ia fazer uma coisa mais pra grande. Vocês sabem quem eu sou? Tá sem graça essa letra. De fato, a gente clica aqui, seleciona tudo. Vamos vir em Eras Light. Lembre que é a fonte que a gente está utilizando. Aí, se vamos aumentar. Ó. Massa, né? Deixa eu diminuir ele aqui para ficar mais bonitinho. Tá muito grande. Tá já batendo o balão. Deixa ele aqui mais disposto. Top. Tiago, E agora a gente... Oi. a professora está perguntando se esse balão pode ficar transparente. Pode sim. Mostra aí como é que Pode faz. sim. A gente clica no balão, vem aqui em formato de forma, vem no preenchimento, e no preenchimento a gente escolhe a opção sem preenchimento. Tá vendo? Deixa eu mudar só a fonte aqui para ela ver. Ó. Mas cadê o balão? É porque o contorno também está branco. Então a gente vem aqui em formato de forma, novamente, clicou no balão. No contorno, a gente vai escolher o contorno, a corzinha. Vai. Tranquilo? Ficou bem bonito, né? E agora eu quero que apareça o nome do Saci. Na hora que a professora clicar, ela começar a explicar quem é esse Saci. Então a gente vai vir aqui em inserir formas. Vamos escolher a opção de texto e colocar aqui bem grande, ó. Vamos clicar aqui Saci. Você pode colocar assim, ele é o Saci, porque você vai explicar. A gente vai colocar tamanho 48, que ficou pequeno, mas quando a gente colocar a fonte Eras Bold, porque é a fonte de destaque, ainda está pequena, a gente vai aumentando, para chamar bem a atenção mesmo do espirrar, né? E agora a gente vai dar o chamado degradê de imagem, fica bem bonito. A gente vai fazer assim, ó, copiar só o SUA e colocar uma corzinha, ó. No restante também, é porque a gente não mudou o plano de fundo ainda.
Mas a gente vai novamente lá no plano de fundo do folclore, para ficar bem legal. Vamos escolher esse daqui, que é o sacizinho. Copiar a imagem. Colar. Mas não vai ficar legal, porque ele vai tampar o meu saci. Vejam que existem as possibilidades, a gente tem que ver como a gente vai colocar. Já para o lado de cá, não vai tapar o meu sacizinho. Tá vendo? Então vamos copiar a imagem. Colar. Vamos esticar aqui. Formato da imagem, recuar, 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 recuar. Pronto. Vem aqui em transparência. Vamos diminuir, ó. Ficou pretinho aqui, não ficou legal. Então a gente pode mudar a corzinha aqui e botar fontezinha branca. E aqui a gente vem em formato de forma e dá um brilho aqui, ó, para chamar a atenção. Olha aí. Muda a cor, branquinho, formato da forma, efeitos, brilho, cor. Brilho, cor. Vai ser branquinho. Pronto. Tranquilo? E agora eu quero que esse nome só apareça depois. Então a gente vai clicar nessa caixa de texto que eu criei e vamos em formato, em animação, e eu quero ver quando é que vai aparecer. Esmaecer. Vamos clicar assim. Pronto. Então só vai aparecer quando eu clicar a resposta. Quando eu clicar no slide. Vamos do slide atual. Ó, tá vendo que não apareceu? Oi, criança, você sabe quem eu sou? Você clicou, ele é o Saci. Massa, né? Por o tempo estar passando, a gente não vai mostrar o Curupira, mas fica a ideia. Tranquilo, é a mesma coisa se você quisesse fazer algo do tipo. Agora a gente vai... E aí, gostar do Saci, que fazer diferente aqui? Pode dizer, as ideias é de vocês, tá bom? Eita, o povo tá gostando aqui. Muito bom. Massa. Eu tô me sentindo pedagogo mesmo. Agora a gente vai contar uma história para as crianças. Uma história de alguma lenda do folclore. Então a gente vai contar a história da mula sem cabeça. Então como a gente vai fazer? Para contar uma historinha, a gente vem em novo slide, é título e conteúdo. E vamos clicar aqui, ó, a mula sem cabeça. Vamos fazer o que Márcia disse antes. Ela disse que se a gente poderia copiar a imagem antes de colocar o texto. Podemos sim, a gente pode escolher a imagem. Vamos escolher a imagem aqui, ó. Copiar. E é interessante para a hora da história. Eu ampliar a imagem aqui. Formato da imagem, recuar. Fica bem bonito aqui a gente colocar uma capa. Agora é hora da história. Então a gente vai... Eu vou excluir essa caixinha de texto aqui. Clica nele e aperta Delete. E a gente deixa só o título. Então a gente vai clicar aqui. Agora é hora da história. Vamos aumentar essa fonte. Vamos colocar a nossa fontezinha que a gente está usando para título. Ó, lembre, Eras Boas. Pronto. Ficou muito escuro. O fundo ficou muito escuro. A gente clica nele. Formato da imagem. Transparência. Olha aí. Vamos deixar com uma corzinha bem legal. Vamos deixar branquinho aqui.
formato de forma, vamos dar um brilho. Ó. Viu? Deixa eu ver como ficou. Olha aí, agora é a hora da história. E a gente vai vir aqui em página inicial, novo slide, título e conteúdo, ou vai ser isso mesmo, título e conteúdo. E a gente vai fazer o seguinte agora. Eu posso deixar a mesma imagem em todos os slides da historinha. Por que a gente pode fazer isso? Porque vai estar a conexão visual do meu aluno, ele vai perceber que aquele slide está representando a historinha. Então, enquanto aquele slide estiver, vai ter a apresentação da história. Tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Para ser a mesma imagem. Clica no slide que eu já fiz, clica na imagem, vamos apertar botão direito, copiar a imagem aqui em cima, vamos voltar lá para o outro slide, apertar com o botão direito e colar. Ó, percebam que ele já faz toda a formatação que eu já fiz antes. Tanto colocar a imagem para trás, quanto deixar ela bem transparente, já está tudo do jeitinho que eu quero mesmo. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a contar a história da mula sem cabeça. Então, vamos pesquisar a história. Vamos colocar de acordo com o que eu lembro, que era a mula, a mulher, ela não podia ter relação com o padre. Então, se ela tivesse relação com o padre, ela iria virar a mula sem cabeça. Isso da noite de quinta para sexta-feira. É verdade, professores? É isso mesmo, né? Vamos lá. Então, a gente vai vir aqui em A Lenda da Mula Sem Cabeça. Vamos pesquisar essa história. Pode ser um vídeo também. Escolher isso aqui. Conta-se que se uma mulher dormisse com um namorado antes do casamento, ela poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Aí isso é uma das versões. Uma outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com o padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. Então a gente pode começar assim. Ó. Colocar a mula sem cabeça. Escolher a nossa fonte. Você aqui já pode mudar a fonte. Você pode escolher uma fonte que seja mais voltada assim a tipo de história. A gente estava mantendo uma fonte, mas aqui para uma contação de história você pode mudar. Tranquilo? Ô, Ó, Tiago, essa fonte aqui, antes, Valen. Oi. e também poderia ser a lenda do Saci, né? Porque teria todo um contexto. Isso, com certeza. Só para a gente apresentar outras possibilidades mesmo. Agora é a hora da história. Aí a gente já digitou isso, então a gente vai colocar aqui, a mula sem cabeça. Veja como dei a fonte para uma fonte mais assim, de contação de história mesmo. Foi antes Vale, essa daqui, ó, antes Vale. Quem quiser utilizar. Deixa eu de preto mesmo. Viu? Então agora a gente vai começar a contar a historinha. A história é grande. A dica que eu dou para vocês é, pessoal, não coloquem a história toda em um slide, divida por slides, tá bom? Coloque só 2 linhas. Depois você continua a historinha, você vem aqui, ó, como é que a história começa? Toda mulher que tivesse uma relação amorosa com o padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. Então a gente vai copiar aqui, ó, essa parte. A gente muda com certeza o texto para a linguagem das crianças. A gente tira essa relação amorosa. Toda mulher que gostasse de um padre para namorar seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. Aqui a gente aumenta. Vou deixar bem grande mesmo a historinha. Vamos escolher a nossa fonte de texto. Eras. White. Perdão.
maior que você puder. Vamos ver como está a apresentação. Ó, percebo que não ficou legal ainda, porque a imagem ficou um pouco... atrapalhou um pouco. Então a gente pode diminuir um pouco a cor da imagem. A transparência dela. Olha aí. Tranquilo? Vamos apresentar. Toda mulher que gostasse de um padre para namorar seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. Aí você continua a contação da sua história. Para você fazer isso mais rápido, você clica no slide, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vamos continuar a história. O encantamento acontecia nas noites de quinta-feira, quando a mulher era transformada em mula sem cabeça. Aí você tem que manter o padrão da fonte que você começou antes. Qual é a fonte que a gente está utilizando? É 73. Então a sua história tem que continuar com 73, o tamanho dela. 73. Aqui, Eras Light. Massa? Quero mudar o plano de fundo. A gente vai clicar aqui. E vamos colocar um da mula sem cabeça, por exemplo. Para contextualizar agora. Já que a gente começou a contar a historinha. Mula sem cabeça, plano de fundo. Ó. Deixa eu ver, imagem bem legal. Essa aqui tá bem interessante. Essa não. Essa. Vamos copiar essa imagem. Vamos colar ela. A gente pode colocar um GIF aqui, ó, como a gente já viu na outra vez, um GIFzinho da mula, se quiser. A gente já apresentou várias iniciativas, então agora é a criatividade de vocês, realmente. A gente só está apresentando outros tipos de possibilidades. Clique em recuar. Vamos diminuir a transparência agora. Deixar bem clarinho. Olha aí que legal. Pronto. Aqui está bem contextualizado. Tem a igreja, tem a mula. Então é isso. Vamos ver como ficou nossa apresentação? Vamos vir aqui em apresentação de slides. Do começo. Comecei a aula bem assim. Dia do folclore. Depois vai vir o meu vídeo. Que vai ser apresentado. Depois a gente vai cantar. Ó. Com todos os efeitozinhos que a gente colocou. Agora vai vir a historinha do Saci. Agora vai vir a hora da contação de histórias. Vejam que legal. E é isso. E você pode encerrar novamente com o engajamento do aluno, fazendo alguma coisa que... um testezinho, um questionário, alguma coisa que vocês queiram fazer. A história contada em vídeo também pode. É isso, pessoal. A hora realmente ela passa rápido, mas novamente a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de dificuldade que vocês venham a ter se forem fazer algo do tipo. Sim, essas formações iniciais, elas são apenas introdução às ferramentas. Essas ferramentas, elas tendem a voltar, tranquilo, e nesse retorno delas, vai ser apresentado novamente outras possibilidades. Só um detalhe. Hoje, eu vou pedir para que vocês tenham uma tarefinha de casa, vocês vão estar construindo uma apresentação que vocês queiram e vão enviar para quem, Fredson? Para a Gislila, para a gente? Para a gente. Para o e-mail do núcleo. Lá, Wilson Fredson, vai digitar o e-mail do núcleo. O que vai acontecer? Vocês vão fazer uma apresentação, enviar para a gente para o e-mail, porque na próxima semana a gente vai utilizar essas apresentações para formação. Então, a construção de vocês vai dar alimento para a próxima formação. Claro que não é algo que a gente vai dizer assim, é obrigatório fazer. É interessante, porque você vai sanando suas dificuldades
e algo que você queira fazer durante a apresentação. E você vai tirando as suas dúvidas com a gente. Não é isso, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da formação de hoje. A gente trouxe algo muito prático, eficiente, mas que é bem importante, tanto para as atividades presenciais quanto para as atividades remotas. Pronto. Olá, pessoal. Realmente foi uma ótima formação. E agora iremos deixar aqui no chat a avaliação. Pedimos para que vocês não saiam antes de responder, tá ok? E vocês, alguns professores comentaram que precisaria de um contato maior, de um contato presencial, mas para que até a gente chegar no contato presencial, a gente pede para que vocês vão treinando, né? Aí surgiu aqui a ideia de que a gente pudesse fazer por escola, um contato mais próximo. A gente pode ver isso com o Gerli, com o Clauson, na volta, como é que pode acontecer. Mas para isso a gente precisa também que vocês treinem, que vocês peguem o computador em casa, que vocês vão mexendo no PowerPoint para quando a gente chegar nesse momento, a gente tirar apenas as dúvidas de vocês, né? E mostrar algumas outras ferramentas. Então, para isso, vocês precisam já mexer, né? Ter um pouco de familiaridade com o PowerPoint, com essas novas, esses novos ícones que a gente apresentou para vocês hoje. O e-mail, as digitas aí, por favor. Meu notebook uma travadinha. Sim. Para não misturar com a avaliação, Tiago, a gente manda para a Gerli e ela manda nos grupos. E aí, quem fizer o teste da apresentação, né, com o PowerPoint, manda para a gente até a próxima terça-feira da semana que vem, porque aí a gente trabalha com ele para a gente utilizar na formação da gente, que é na próxima sexta-feira da outra semana. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Na próxima formação, a gente vai apresentar uma ferramenta de gravação de videoaulas via computador. Você não precisa de uma estrutura de vídeo e áudio para fazer uma gravação muito interessante, tá certo? Até a próxima sexta. Muito obrigado pelos comentários, pelo feedback positivo. É assim mesmo. Então, gratidão. Pessoal, a gente está, assim, começando a atingir a proposta, né? Porque no início, aí, por uma falta de prática e tal, os comentários eram mínimos, e agora a formação já pode, de repente, que eu percebi, Tiago já autorizou aí, conforme sugestões dadas por vocês, ele já foi reinventando, e é essa a proposta que a gente quer, uma formação interativa. Justamente. Tem sempre aqui pedindo algo mais perto, no retorno às aulas. Isso está muito bom. E, assim, que vocês fiquem desinibidos mesmo e que interajam mesmo, que para a formação ser cada vez melhor. Os meninos têm uma base de planejamento, mas têm uma abertura para captar as necessidades que vão sendo surgidas no momento. E isso faz a nossa formação ficar mais rica. Parabéns para nós, né, que estamos entendendo o contexto das formações atuais, e a gente só tem a crescer, não é isso? Exatamente. Em respeito a essa avaliação que vocês pedem para ser feito lá no PowerPoint, quem não tiver o recurso para fazer como foi feito aí com o Tiago, pode enviar a si mesmo dentro das limitações de cada um. Exemplo, eu mesmo só vou conseguir fazer pelo celular, e a gente sabe que os recursos são mínimos. Tudo bem? Ok. Pode sim, pode fazer, professora, enviar para a gente, que a gente também apresenta na próxima formação. O intuito dessa atividade é que vocês comecem a colocar, de fato, a mão na massa. Hoje a gente apresentou para vocês, mas a gente precisa ter um retorno de que, de fato, vocês estão, conseguiram avançar com o que a gente apresentou para vocês. Então, é importante que vocês, quem puder construir pelo notebook, pelo celular, constrói e manda para a gente, até para a gente ver um pouco, que alguns já estão dizendo aqui, eu tenho um pouco de dificuldade, a gente precisa saber onde é que está
essas dificuldades também nessa construção, para que a gente possa depois trabalhar em cima disso. Né? Você pode, quando mandar para a gente... Você pode mandar para a gente, o e-mail está aí, a gente colocou no chat agora. Quem construir pelo celular, informa lá, eu fiz pelo celular. Quem fez pelo notebook também, quando mandar o e-mail para a gente, diz lá, fiz pelo notebook. E aí a gente consegue ver onde é que estão as dificuldades para a gente poder trabalhar em cima disso depois. Falou, foi Gerli. Foi, assim, não tem a volta da caixa, eu acho que foi na hora que os correios chegaram, aí eu precisei atender os correios. Houve essa volta da caixa? Houve sim. A caixa, a gente trabalhou um pouco de uma teoria que é chamada aprendizagem por encantamento. Dentro da caixa, tinha alguns instrumentos que era para trabalhar o PowerPoint, né? Tinha canetinhas e folhas de ofício. E a gente resgatou que antigamente alguns professores que não tinham PowerPoint ou cartolina colavam as folhas de papel ofício, né, em 4, e a partir daquelas folhas eles iam montando as apresentações. Então, o objetivo da atividade da caixa era poder, no início das aulas, encantar os alunos, né? E aí não só, Tiago utilizou só uma caixa, mas aí a gente pode utilizar várias caixas no decorrer da aula, e cada caixa tem um objeto dentro que desperte a curiosidade do aluno, e isso a gente consegue prender a atenção dele um pouco na aula. Eu já vi alguns comentários em relação a qual e-mail que os professores vão enviar a apresentação. A gente vai estar passando as informações para